Olá, eu sou a Tamie, estou aqui novamente para dar continuidade ao estudo do livro Dançando Sonhos, de James Sans. Então, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né, e muito importante, que é sobre as noites escuras da alma. Então, ela descreve 4 estados de noite escura da alma, mas ela também coloca aqui que a gente nunca sabe ao certo, né, não que a gente nunca sabe, mas que é difícil a gente distinguir quando é um ou quando é o outro, ou quando são todos simultaneamente, né? Então ela descreve que são eles. Ele pode ser no nível espiritual, emocional, psicológico e físico, né? E todos eles, né, dentro da sua graduação, vai estar nos atingindo de alguma maneira, né? Então essa noite escura da alma, na realidade, é um chamado da própria alma para o nosso despertar, né? Para que a gente desperte o que a gente está fazendo aqui, o que a gente veio fazer nesse mundo, o que a gente tem para oferecer para essa humanidade. E ela diz assim, que é aquela situação de parecer não haver saída. Nos sentimos completamente desconectados de tudo, né? Abandonados, sozinhos. Às vezes, assim, a gente pode estar com um monte de gente, mas se sentir vazio, né? Se sentir desamparado, né? Então é disso que ela está falando, né? Esse é uma das características da noite escura da alma, né? Mas também tem outras. E ela diz assim, e que nesse momento, o que acontece, né? Então, esses momentos, eles também nos trazem dor, nos trazem incertezas. A gente não sabe muito bem para onde agir, parece que ninguém entende o que está acontecendo com a gente, não é mesmo? E aí, esses momentos onde tudo parece se dissolver e onde sentimos não ter no que nos agarrar. Esses momentos, né, que a gente vive, essa noite escura da alma, eles são considerados como os ritos de passagem, são iniciações que nos fazem reagir, escolher, né? E nos ajudam o quê? Eles vão temperar a nossa natureza humana, a nossa natureza guerreira, que é o nosso espírito. Então, muitas vezes, assim, sabe, quando parece que um monte de coisa não faz sentido e vem um chamado, né? A gente pode ouvir esse chamado para olhar para isso e fazer a mudança que a gente precisa fazer, ou simplesmente a gente fica ali, sabe, remando, não, mas acho que não é isso, né? Não é bem isso, não sei o que, e ficar ali vivendo aquela mesma história que já tá tipo assim, minando o seu poder pessoal, minando a tua alegria de viver, né? E então a gente tem a possibilidade de nos conectar com a nossa bravura interior. Então é esse o convite da noite escura, né? Essa alavancagem, essa conexão com o nosso espírito. Se agirmos dentro de nossa natureza guerreira, enfrentando o que esta noite, né, o que essa noite que está diante de nós, o que ela nos traz, né, ao invés de a gente se fechar nos momentos difíceis, aí se a gente se abre para isso, né, olha para a situação e toma as atitudes, no momento a gente nem sabe se é certo ou errado, a gente vai tomar atitude para sair disso, né, então a gente nisso vai se fortalecendo, ao contrário do que se a gente se fechar nisso, se achar coitado, abandonado e tudo mais, as coisas tendem a ficar mais difíceis e logo a gente passa por mais uma noite escura da alma até a gente entender que a gente precisa se mover, né? E o que pode ajudar a gente são leituras, a gente ficar em silêncio, as meditações são muito bem-vindas, mudanças alimentares, mudança de lugares que a gente frequenta, né? A maneira, assim, buscar ver as coisas por outro ângulo, tudo isso vai auxiliando a gente a conseguir sair dessa noite escura da alma, porque realmente ela não é fácil. Quem já passou por isso sabe que não é uma coisa fácil, né? Pode vir uma pessoa falar para você que é assim, que é assado, você deve fazer isso, aquilo, mas resolver o problema do outro é muito fácil, né? Mas a gente precisa buscar dentro de nós. Não quer dizer que aquilo que o outro vem trazer pra gente faz sentido, que a gente não deve experimentar. De repente é ali que está a nossa resposta, mas de repente não faz sentido nenhum pra gente naquele primeiro momento, né? Então é um resgate mesmo interior de nós para conosco mesmo, né? E então ela diz isso, né? E que a gente precisa olhar para isso, né? Para que a gente não tenha que passar por isso de novo. E só então vamos começar a compreender a força oculta do nosso poder pessoal. Quando a gente reconhece que quem vai tirar a gente de onde a gente está é a gente mesmo, né? Mas vocês vão ver ali na frente que ela vai falar que muitas vezes as pessoas ajudam a gente, e sim, a gente deve aceitar essa ajuda.
Então a gente ter assim, e desenvolvendo essa percepção, essa intuição, certo? Se continuarmos a negar o que acontece, recusando-nos a assumir a responsabilidade diante dessas situações, a noite escura da alma continua, como uma montanha-russa, durante anos em nossas vidas. E podemos, assim, perceber que isso realmente é verdade, né? Que quanto mais a gente nega sair de determinadas situações, enquanto a gente não reconhece que a gente tem responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas, com tudo que acontece conosco, a gente sempre vai protelar isso, sempre vai estar esperando alguém vir ajudar a gente, mas quem primeiro tem que querer ajudar a gente somos nós mesmos, né? Não adianta, com certeza, né? Para quem está passando por uma noite escura da alma e que está em processo de negação, pode vir quem for oferecer ajuda, a pessoa não vai querer sair, porque é o momento dela. Mas para aqueles que ouvem, né, e quer dar um basta nisso, muitas vezes essa mão estendida é o que vai ajudar a sair. Mas isso precisa primeiro vir de dentro, a gente encontrar essa vontade que todos nós temos dentro de nós e silenciar essas vozes que ficam na nossa cabeça dizendo que a gente não pode, que a gente nunca é bom o suficiente. Então a gente se abrir para ver as belezas que a gente traz. Então, na realidade, o convite não é para que a gente fique na escuridão, mas que a gente transpasse essa escuridão e reconheça a luz que nós somos. E o que essa luz nos revela? Mas, para isso, primeiro a gente mergulhou na escuridão para transcender, certo? E é importante, mais uma vez, nós mesmos trazendo essa vontade. Mas como que a gente faz isso? É a gente se pedindo todo dia. Como que eu faço para sair desse lugar onde eu tô? O que eu não estou reconhecendo aqui? Como que eu faço para sair? Como que eu faço para oferecer aquilo que eu vim oferecer ao mundo? Porque quando a gente se sente útil, a gente sente a nossa força, certo? Bom, então aqui ela fala, né, dessa montanha-russa, quando a gente se nega a sair dessas situações. Então as compulsões, os vícios, eles podem destruir vidas e criar uma noite escura para a família inteira. As doenças longas também são bem difíceis, né? A partir do momento que a gente fica só na negação, mas quando a gente se coloca a servir e compreender qual é a melhor maneira de passar por essa situação, as coisas mudam de figura e aí começam as iniciações, né? Aí sim iniciou esse rito que vai dar expansão para coisas com outro viés, assim, onde a gente vai ver coisas que antes a gente não via, vai agradecer por coisas que a gente não agradecia. Tanto é que o próximo tema é sobre a gratidão. Então ela fala disso, né? O que também, né, acontece, que mais causa essa noite escura. Aqui são alguns exemplos, mas tem vários, ok? A perda de um lar, o término de um relacionamento, né? Então, diante dessas situações, podemos escolher, através de nossas atitudes, a começar de novo ou desistir. Então, o que a gente quer? A gente quer desistir da gente mesmo? E se a gente faz isso, o mundo já não é mais o mesmo. Cada um que está aqui tem a sua importância. Mas eu não sei fazer nada. Será que não sabe? O que você realmente gosta de fazer? O que você faz que você se sente forte? O que você faz que te traz alegria? O que você faz que fala assim, nossa, valeu a pena ter feito isso? Né? Mas não porque alguém falou, mas porque você reconhece. E quando você reconhece, você se sente nutrido. E aí você quer fazer mais, certo? Bom, então, essas situações, né, onde a gente pode seguir em frente ou a gente pode desistir, cada decisão que tomamos coloca em movimento um novo curso de ação, refazendo a trama de nossas vidas e, de alguma forma, influenciando os acontecimentos futuros. Isso a gente falou ali também naqueles primeiros, acho que foi no primeiro ou segundo vídeo, ela também fala isso, né, que uma vez que a gente muda um determinado percurso ou algo que a gente iria fazer, esse algo que era para ser feito agora, e não é feito, ele deixa de desencadear vários movimentos, né, que estariam ali certinhos para acontecer se a gente realmente colocasse em movimento aquilo que a gente tinha se proposto a fazer. Mas volta lá nos primeiros vídeos, que lá também está falando sobre isso de uma maneira mais esmiuçada. É muito difícil separar as 4 noites escuras da alma, que eu falei no começo, né, que é a física, a psicológica, a emocional e a espiritual.
Então elas são profundamente interligadas e também o que acontece nessa noite escura da alma? Tem um momento onde isso acontece, não tem um momento pontual onde isso vai acontecer, né? Porque a gente vê ali, né? O físico é mais claro de ser evidenciado, mas o emocional, o psicológico, o espiritual, nem sempre a gente consegue entender quando eles começaram ou que eles estão acontecendo. Então não tem como a gente determinar isso. E eles também dependem de faixa etária, classe social, né, educação. Realmente, quando chega um momento, assim, se a gente não tiver alinhadinho ali com nosso plano divino, realmente essa noite escura da alma, ela vai aparecer, né? Quando a gente reclama demais, a gente não tem gratidão pelo que a gente está vivendo, não busca observar as coisas de outra forma, né? Achar que tudo é ruim, que tudo é contra nós, realmente essa noite escura da alma, ela vai surgir. E ela vai exigir de nós uma mudança de postura. Então, elas vêm para nos ensinar a abandonar a covardia. Olha que forte isso, né? Ela diz, parafraseando Cormac McCarthy, autor de All the Pretty Horses, o covarde é o primeiro a abandonar a si mesmo, e desse ponto de covardia em diante, todas as outras traições tornam-se mais fáceis. E isso é verdade, né? Quando a gente não dá a mínima para aquilo que a gente está sentindo, a gente não dá a mínima para os lugares que a gente está frequentando, a gente não dá a mínima para aquilo que está acontecendo com a gente, de uma certa forma estamos sendo covardes. E quando a gente começa a observar como a gente está se comportando, o que tem acontecido na nossa vida, e a gente toma essa responsabilidade, entendendo que tudo que vem para nós é nossa responsabilidade, sim, já muda. A gente já tem que olhar para isso, não enfrentar, porque lá na frente vocês vão ver, né? Olhar as coisas de frente, não fugir daquilo. E muitas vezes somos educados a sermos reativos e precisamos mudar esse mindset. Assumir a nossa responsabilidade e ao invés de rejeitar o que vem, olhar para isso que vem. E dentro disso, desse olhar sincero, onde queremos ser muito mais facilitadores do que dificultadores das situações, ter uma nova postura e assumir essa responsabilidade que é a nossa própria vida, que é assumir e reconhecer a nossa força e fortalecer a nossa força. Então, qualquer pessoa que já atravessou com sucesso uma noite escura da alma desenvolveu a capacidade de resistir, de encontrar força interior, de aprender com seus erros e de se responsabilizar por eles, de recolher os pedaços e seguir em frente, tornando-se assim uma pessoa melhor. Quando reconhecemos quanta coragem é necessária para viver nesse mundo, passamos a ver as coisas por outro ângulo. É um ato de coragem viver neste mundo, neste tempo, por isso devemos honrar a nós mesmos, reconhecendo o valor que um ser humano tem ao não abandonar sua integridade nem seu propósito de existência. Ou seja, é essa a responsabilidade mesmo, né? Resolver, é isso que eu quero fazer, quem tá comigo, quem não tá comigo, eu preciso de ajuda, não preciso de ajuda, também isso, né, saber pedir ajuda quando precisar de ajuda, receber ajuda quando precisa de ajuda, né, e muitas vezes, assim, perceber, eu consigo fazer isso, então tudo bem, eu toco, mas se eu precisar de ajuda, saber a quem pedir ajuda, isso é importante. Uma noite escura emocional pode surgir com a morte de um ser amado, um casamento desfeito, uma traição, um filho com problema e etc. Né? Tem uma gama aí muito grande de possibilidades de como pode surgir essa noite escura emocional, né? A profunda dor ou entorpecimento que acompanham essa noite escura emocional pode levar até anos para cicatrizar. As perdas emocionais costumam abalar o âmago do nosso ser e nos tirar a vontade de prosseguir. É durante essa noite escura que aprendemos o valor da nossa capacidade de resistência e como podemos nos curar, retirando força da bondade oferecida pelos outros e também através da fé. Podemos aprender a redescobrir a esperança e a abandonar nossa dor pessoal e reconhecer os pontos onde negamos nossos sentimentos ou nos tornamos vítimas das emoções. Aprendemos a confiar no fato de que a cada dia nos tornamos mais fortes e descobrir que todas as pessoas que sofreram infortúnios e sobreviveram desenvolveram uma coragem e uma força interior tal que aqueles que ainda não sofreram não possuem. Então é isso, né? A gente realmente buscar essa força interior para poder passar
pelas coisas que a gente vai precisar passar, não negá-las, né, mas reconhecer que elas estão acontecendo. O processo de negação muitas vezes nos impede de seguir em frente. Então é ver as coisas como elas realmente são. Ontem eu li algo que o Rudolf Steiner escreveu e que me tocou muito, que ele fala assim, ó, uma mentira benéfica, em algum momento a gente vai ter que responder por essa mentira, sabe? Então, assim, quanto mais honestos formos capazes de ser conosco e com tudo à nossa volta, mais alinhado a gente vai estar com o nosso propósito, né? Então, existe uma maneira da gente avaliar isso, né? Eu realmente estou sendo sincera, estou sendo honesto comigo, estou fazendo aquilo que é certo fazer, independente de que as outras pessoas estão fazendo ou não. São perguntas que é importante a gente se fazer, porque com isso, sabe, a nossa consciência vai ajudando a gente a mudar de postura. Ao invés de fazer assim, não, vou fazer assim, todo mundo faz assim, e não é assim, né? A gente vê que não é assim na prática e isso não é verdade, né? Quando a gente faz aquilo que deve ser feito independente das outras pessoas, a gente percebe que existe, a gente entra em outro fluxo. E isso é muito bonito. Então, nessas noites escuras da alma, né, essas emocionais, como ela colocou aqui, é a gente reconhecer o que a gente está aprendendo. Ela não fala em momento nenhum aqui que não é pra gente sentir dor, nem nada disso, porque isso faz parte do processo, né? Isso faz parte da experiência e dói. Dói de verdade. Quem tá passando sabe que dói, sabe? Nenhuma dor é maior ou menor do que a outra, só quem tá passando sabe, mas a gente precisa conseguir tirar força de nós, não é tirar força de nós, né? É encontrar esta força em nós, seja ela através da nossa fé, né? Mas é uma fé que liberta, não uma fé que vai prender mais, seja ela através de amigos que podem nos ajudar, familiares, a sair de situações que às vezes a gente se encontra, né? Nessas noites escuras da alma. Bom, a noite escura física é um rito de passagem que nos impede de achar que a saúde é algo garantido. Quando um médico nos diz que temos um problema de saúde, podemos ignorar a advertência ou podemos começar a honrar nossa saúde, mudando nossos hábitos. Entretanto, se uma queda ou acidente de carro, causa um problema de saúde, o indivíduo está sendo convidado a ter mais determinação pessoal e a usar as habilidades para vencer a adversidade. O próprio processo de atravessar a situação já constitui em si mesmo a própria iniciação. Então a gente vê, que diante de uma, por que muitas vezes espera chegar nesse ponto, é uma questão de saúde para mudar um hábito, Mas aí se a gente muda todo o contexto. Mas se a gente se mantém fazendo a mesma coisa, mesmo sabendo de tudo o que esses hábitos podem gerar, quer dizer, a gente vai enfrentar mais dificuldades, E mais uma vez, a gente precisa se pedir. A gente tem que pedir pra gente mesmo, Pra gente despertar essa força. E essas forças, elas vão estar vindo a partir do momento que a gente se abre para as experiências que nos fazem bem ao coração, para as experiências que, nos trazem alegria, que mais uma vez, nos fazem nos sentir úteis, A gente se sente útil com aquilo que a gente está fazendo, a gente se sente integrado, Muitas vezes, assim, caminhar em meio à natureza, poder ouvir uma música, fazer uma alimentação com os amigos, simplesmente receber o abraço de uma criança ou de pessoas que a gente ama. Então, é simples, Muitas vezes a gente fica buscando algo extraordinário, mas é na simplicidade que a gente vai encontrar o belo e o verdadeiro. Então, o que é simples para mim e me traz o que eu preciso hoje? É isso que a gente tem que buscar a investigar dentro de nós, para que a gente possa cada vez mais deixar uma passagem bem bonita nessa vida, certo? E vamos lá. Agora, ela diz, essas experiências podem ensinar-nos a sermos solidários, pacientes, elas nos ensinam a moldar nosso caráter de forma positiva, mas também podemos usar essa experiência como mais uma desculpa para a fraqueza. Então a gente sempre está escolhendo, Eu não escolhi, a gente já está escolhendo. Escolheu não escolher, certo? Então tá sempre consciente que até uma não escolha é uma escolha, o tempo todo. E que a única responsável somos nós mesmos. As noites escuras espirituais ocorrem quando coloca-se a fé na pessoa errada, ao invés de colocá-la no Criador. Como, por exemplo, em um líder espiritual no qual confiamos e que de repente ele cai do pedestal. Então, por isso, assim, lembrando que essas pessoas, que são líderes religiosos, eles são apenas um canal.
que o que a gente busca está além deles, mas que também habita nós e habita todos eles. Então a nossa fé precisa ser mesmo nesse Criador, né? Nessa fonte divina, desse inefável, inominável e tantos nomes que se dá a esse ser que manifestou o mundo como a gente conhece. E que a gente aos poucos vai desvelando, certo? Bom, isso acontece porque não soubemos enxergar a fonte espiritual autêntica. Quando confiamos em nossa conexão pessoal com o Criador, obtemos acesso à fonte autêntica de força vital e de bem-estar espiritual. Quando acontecem grandes perdas, chegamos até a sentir raiva de Deus, pois o culpamos por ter deixado acontecer isto. E então, são destruídos antigos alicerces de fé e confiança. É preciso muita coragem para aceitar o fato que não entendemos nossas experiências no momento em que estão acontecendo e que existe um plano divino que pode ou não ser revelado. Né? Então, tudo isso, quem já passou por uma noite escura da alma, muito provavelmente viveu isso, né? Seja ela física, emocional, psicológica, a gente vai viver um momento assim, né? Onde vem como que Deus, como que o Criador deixou acontecer isso. E aí depois a gente precisa de um caminho, né? Porque quando a gente se afasta do ponto que está sendo, afasta assim, né? Em sentimento, em pensamento, faz um olhar mais amplo. Deixa eu ver essa experiência se fosse uma outra pessoa, o que eu diria a ela? Eu diria, então agora que eu passo por isso, eu sou capaz de fazer isso que eu sugeriria? Então tudo isso é muito importante. E quando existe essa ruptura dessa crença, né, aqui que ela fala, né, dos antigos alicerces de fé, a gente precisa fazer um caminho onde a gente vai buscar uma fé mais robusta, uma fé que seja mais verdadeira, uma fé que realmente conecte a nossa alma com essa verdade criadora, mantenedora e transformadora. Bom, ela diz aqui, ó, o tempo muda a nossa perspectiva e a vida continua, mas a possibilidade de adquirir fé e confiança depende de nós. É por isso que às vezes, né, veja, quando acontece, e todo mundo já teve uma situação assim, que aconteceu determinada coisa e que de repente sentiu uma raiva ou sentiu uma revolta, eu não digo só por Deus, mas às vezes pelos pares mesmos que estão às nossas voltas ou a determinada situação. Depois de passado um tempo e a gente revisita essas memórias, a gente vê que talvez não precisasse de tanto, não é assim? Então a gente aprender a estar dentro e fora ao mesmo tempo, dentro e fora ao mesmo tempo, nos auxilia a ter uma clareza do que deve ser feito, de como podemos agir, certo? Então a chave para abrir nossas portas emperradas durante a passagem está na oração e no pedido de orientação. As revelações podem surgir na forma de um sussurro do coração, um pensamento passageiro ou um sentimento suave que até podemos ignorar se quisermos, mas a orientação espiritual estará lá, se pedimos ajuda e permanecemos abertos a ela. A sincronia dos eventos, como uma palavra de bondade, virá de uma pessoa estranha, ou a mão amiga que nos toca com compaixão, podem mudar nossas vidas. Talvez nossas respostas estejam em observar como outra pessoa sobreviveu ao acontecimento trágico, e muitas vezes muito similar com o que cada um está passando. Tudo o que experimentamos na vida pode vir a ser uma iniciação, e cada opinião que temos sobre como iremos sobreviver e crescer pode apoiar o nosso processo ou então inibi-lo. Então é isso, né? A gente entender que essas noites escuras, elas vêm para nos ensinar algo, para que a gente possa olhar algo que a gente está vivenciando e fazer de forma diferente, né? Sempre trazendo o auto-amor, né? Porque quando a gente tem o auto-amor, a gente manifesta isso para nossa volta. Pouco a pouco, né? Cada um vai encontrando o seu caminho. Não tem, assim, uma regra, mas tem mudanças que outras pessoas tiveram nos momentos de noite escura da alma que podem nos auxiliar, né? Que podem ser ali uma bússola. E aí a gente tem a nossa bússola interna que vai nos indicando se o caminho é esse ou não. Mas o que é importante é a gente se mover de encontro a essa luz que temos e que somos cada um de nós. E aí nesse momento que ela fala sobre a fé, né? Sobre a importância da oração. Então, a oração, ela também tem que vir com uma ação. Muitas vezes a gente quer alguma coisa, a gente pede, mas e a nossa ação? E a parte que nos cabe fazer?
Então, tudo isso, né, são informações da gente tá dando uma olhada aí de como se manifestam essas noites escuras da alma, que, como ela colocou, são ritos, né, são iniciações que nos levam a fortalecer o nosso ser se a gente resolve tomar posse da nossa força, tomar posse da nossa coragem, deixar a fraqueza, deixar a covardia, aceitar as mãos amigas que querem nos auxiliar e olhar para esse divino que habita cada um de nós e contar com essa força interior que cada um de nós temos. E assim realizar o plano divino na Terra. Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido válido, que tenha trazido alguma coisa benéfica para você assistir esse vídeo. E em breve eu volto com o próximo, que é o papel da gratidão. Tá bem? Muito obrigada, um ótimo caminhar, luz, luz, luz.